Diógenes Camargo é bacharel em Ciências Jurídicas e Econômicas, psicólogo clínico e colaborador da Sociedade Espírita Caminho da Luz, em Porto Alegre. É autor do livro Encontro com a Nova Era, dos mapas mentais ao território do ser. Essa obra nós temos hoje aqui na nossa sociedade, e os interessados em colher o autógrafo do autor ao final da exposição, assim podem fazê-lo. Nós vamos então passar a palavra ao Diógenes, que nos falará fronteiras entre amor e ódio. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso bom Mestre Jesus nos envolva e que Ele possa inspirar as nossas palavras. As palavras, as ações, via de regra, elas têm grande poder, o poder de contagiar pessoas, grupos, de influenciar. Então nós sempre pedimos o amparo superior para que estas palavras possam nos conduzir a uma reflexão profunda acerca de nós mesmos, da nossa vida, das relações que estabelecemos no nosso cotidiano, de maneira a conseguirmos, através desta reflexão, auferir conteúdos superiores que vigem no nosso íntimo, na nossa consciência mais profunda. Estava transitando de Porto Alegre para esta bela cidade, observando as belezas naturais, e quando me encontrei com o Jerry, o nosso confrade, perguntei se havia estresse por aqui, porque parece tudo tão calmo, tão tranquilo, que eu vim aqui absorver de vocês essas emanações de tranquilidade e paz para poder levar para a capital num momento de grande instabilidade psíquica coletiva, onde por um lado o planeta Terra transita de uma forma disfuncional e dolorosa de perceber o mundo, de viver a vida. O planeta Terra transita e empurra essa consciência limitada para fora, de maneira que ela possa ser curada. Mas raras as pessoas estão fazendo uso da instrumentação moderna para que nós consigamos fazer essa transição desta consciência limitada, obliterada, perturbada muitas vezes, para a consciência superior que passará a vigir no nosso orbe, que transita de uma maneira muito acelerada. E quando eu vinha para cá, eu tenho por hábito nunca chegar atrasado. Se eu me esforço muito para chegar no horário, eu chego antes. E eu estava me recordando de algumas abordagens na faculdade de psicologia, vocês já devem ter ouvido falar numa delas, que se chama psicanálise. Já ouviram? Até um chavão dentro da psicologia, que a psicanálise procura ver a patologia em todos os movimentos comportamentais e emocionais. E a gente brinca que a pessoa que é acostumada a chegar antes, ela se configura como uma pessoa ansiosa. E eu sempre chego antes. Por mais que eu me esforce para chegar atrasado, não adianta, eu chego antes. Uma vez eu brinquei numa casa espírita que a minha palestra tinha sido marcada para uma semana, mas o palestrante da semana anterior teve problemas e eles me ligaram: Diógenes, tu pode antecipar a palestra? Eu disse: pois não vou. Aí eu mexi com eles, eu sou tão ansioso que eu cheguei uma semana antes. Mas calma que tem mais. Esta abordagem diz que a pessoa que chega sempre no horário, ela é uma pessoa obsessiva. Já ouviram falar daquelas pessoas que querem tudo certinho, tudo ajeitadinho? Deram até o nome de um transtorno para isso, transtorno obsessivo compulsivo. Mas calma que não terminou. Aquela pessoa que chega sempre atrasada é caracterizada como uma pessoa depressiva.
ela está sempre atrasada, de maneira que a patologia está inserida no comportamento humano, segundo esta abordagem. Talvez os psicanalistas modernos estejam enfrentando uma nova psicologia, que é a questão da psicologia da felicidade, da alegria. Mas, por enquanto, os seus estudos mais profundos, que remontam Sigmund Freud, os seus seguidores, os estudiosos como Melanie Klein, Lacan, todos eles estudando a gênese do psiquismo humano, detectaram que há uma patologia vincular estabelecida desde o nascimento. Freud apontava que o surgimento do ego partiria a partir do 2º ano de vida. Os seguidores foram introduzindo a ideia que o psiquismo humano apresentava a sua função, a sua disfunção, muito antes. Melanie Klein chegou a estabelecer 2 períodos existenciais, uma seguidora de Freud. E quando nós, estudantes de psicologia, nos defrontamos com a cadeira de psicodinâmica, um calafrio toma conta de nós. Melanie Klein disse que existem 2 períodos. Um deles se chama esquizoparanoide. Só de ler já dá um frio na coluna. De pequenino, do surgimento do bebê, o primeiro período se chama esquizoparanoide. Essas palavras já soam mal. E para melhorar, num segundo momento, a partir do 6º, 7º mês, surge um movimento emocional chamado depressivo. Do esquizoparanoide para o depressivo. Depressivo ficamos nós estudando isso. Por isso que se recomenda muito ao estudante da faculdade que faça terapia, porque aqueles conteúdos vão mexer. E quando eles começam a serem mexidos, a perturbação vem à tona e muitos não conseguem chegar até o fim da faculdade, porque é muito poderoso ou poderosa a movimentação emocional que eclode quando nós estudamos essas questões. A dia de mãe, filho ou filha é tão forte que quando o bebê vem ao mundo, nessas primeiras instâncias, a mãe estabelece um vínculo que é chamado muitas vezes de amor incondicional, que não tem absolutamente nada a ver com o amor incondicional que nós estudamos na doutrina espírita. Esse amor incondicional é o amor exagerado, superprotetor, simbiótico. Há uma dificuldade de estabelecer padrões que façam com que o infante vá se separando da mãe de uma maneira saudável. Um dos estágios percebido como profilático é quando entra um mecanismo de ódio em relação ao que está estabelecido nesse primeiro movimento, uma ambivalência que é chamada de amor-ódio, para que um limite seja colocado diante deste vínculo, desta díade, para que o exagero, que foi chamado de amor incondicional, muito distante do amor incondicional, quando nós ouvimos esta terminologia dentro da doutrina espírita. Por isso sempre é muito importante, quando a gente vai estudar determinadas abordagens, que a gente vá fundo na questão dos mapas mentais que estruturam esta abordagem, a linguagem, o que significa cada palavra, para que a gente não se perca em palavras iguais, ditas em contextos diferentes, através de abordagens diferentes, para que o exagero materno encontre um limite, um ódio, segundo Melanie Klein, vem para tentar estabelecer esse processo de divisão, de ruptura, porque o objeto da relação se encontra fusionado. E se isso não for colocado de uma maneira a que haja um processo de separação, os jovens vão entrando na fase adulta carregando conflitos emocionais muito profundos. Jovens muitas vezes inteligentes, dotados de grande perspicácia intelectual, mas que emocionalmente não conseguem proceder ou providenciar um movimento capaz de os libertar destas amarras. A chamada separação
individuação, quando eu me separo da proximidade mais intensa emocional das figuras parentais e me projeto no mundo como um ser capaz de, por mim mesmo, me autogerir, assumindo a responsabilidade pela minha própria existência. Os quadros psicopatológicos derivados, e no livro eu coloco um capítulo chamado de personalidade dependente. Esta personalidade que está fusionada mesmo quando adulta, ela vai postergando o processo de crescimento e os adolescentes tardios vão criando raízes com uma dificuldade muito grande de encaminharem a própria vida. Vai tendo reflexos em todas as instâncias da sua existência, seja na aproximação para vínculos afetivos mais próximos, na constituição de família, seja nas relações que se estabelecem profissionalmente, seja nas relações dentro das casas espíritas. Onde quer que este indivíduo vá, ele carrega consigo a sua estrutura emocional, que desde os primórdios, segundo esta abordagem, foi se submetendo a uma gama de conflitos e padrões emocionais ambivalentes. O amor vem próximo a um conflito de ódio. A oscilação de humor é tão instantânea que de um segundo para o outro nós vamos de um estado de bem-estar para um estado de rancor, de revolta, muitas vezes de ódio. Acompanhando um jovem, certa feita, ele me disse: não suporto mais. Minha mãe me liga 18 vezes por dia. 18 anos de idade. 18 vezes. Alguém entende de numerologia, possa ter alguma explicação. Mas ele não suportava mais, porque ele se sentia sufocado. A relação era simbiótica. A leitura que o jovem fazia dessa constância era de que ele não era capaz de articular a própria existência, de assumir a responsabilidade pela própria vida. Ele olhou e disse: eu só, num grupo de jovens, não usei drogas, porque eu estava indo na evangelização espírita. E estou vindo aqui buscar psicoterapia, a terapia do psiquismo, da alma, porque senão num grupo de jovens me ofereceram e eu teria aceitado. Me dá uma ânsia, uma raiva, um ódio tão profundo da figura que mais eu amo, que eu entro num conflito, porque após o ódio vem a culpa. Como eu posso odiar as figuras que me são colocadas diante de mim para que eu as ame? De onde surge essa imersão emocional patológica que faz com que eu não consiga separar as coisas dentro de mim, porque eu não aprendi a me separar e a viver individualmente como um ser, um projeto existencial capaz de interagir de maneira benéfica no mundo. Outro jovem, catalogado clinicamente como portador de uma das psicopatologias mais severas da atualidade, que se chama fobia social, já ouviram falar? Em determinado momento foi a terceira maior patologia da mente humana. Fobia é medo, aversão de conviver em sociedade. Os manuais psicodiagnósticos estão chegando num ponto que já não cabem mais tantas patologias que estão emergindo de um para o outro, do outro para além, porque a nomenclatura vai se ampliando, próprio de um processo transicional planetário. Aquilo que não é trabalhado emerge na forma de conflito e de dor, de fuga, de medo, de raiva, de relações disfuncionais, de perturbação, a perturbação coletiva, porque nós não aprendemos ainda o caminho da pacificação interior. O jovem não saía de casa. E no livro, capítulo Personalidade Dependente, eu falo e afirmo que as casas modernas
Nos quartos dos jovens só falta frigobar hoje em dia. Televisão, computador, iPod, iPad. Um jovem olhou para mim numa palestra que já está ultrapassado. Os jovens são muito sinceros. Essa ideia de ultrapassado dói na gente quando a gente escuta. Já está ultrapassado, porque lembra aquela ideia de velhice, que a gente já está se aposentando. Logo, logo Jesus faz assim. Esperamos que seja Jesus. Nós espíritas sempre otimistas, Jesus faz assim. E a gente vai. Mas o problema é se lá de baixo eles começarem a fazer assim. Vem, que é para aqui que você vai. Aí é um problema. Estas patologias que emergem, o jovem olha para mim, você está ultrapassado, porque Diógenes, no meu quarto já há frigobar. O enclausuramento vai sendo formado em relação ao medo desta patologia social pós-guerra, onde o medo se infiltra no inconsciente coletivo e os pais, porque ainda não se trabalharam na confiança, na fé, na certeza de que a vida tem também os seus mecanismos de proteção, que não são equiparados aos mecanismos de defesa que cerceiam a vida. São mecanismos de proteção oriundos destas esferas espirituais. Quando este medo vai tomando conta nessa civilização pós-guerra, desta insanidade psíquica coletiva, os movimentos que foram mal elaborados desde a vida intrauterina, como é estudado hoje na concepção, nas primeiras fases do desenvolvimento, quando isso não é elaborado, ele vai tendendo a aumentar e a criar muralhas de proteção através de mecanismos que vêm para tentar fazer com que o jovem evite o enfrentamento da vida e a consequente frustração de viver, porque longe está da vida garantir para nós tudo aquilo que nós queremos. Com a superproteção, onde o amor foi substituído pelo dar coisas para compensar movimentos emocionais, com esta superproteção, a inteligência se desenvolve, mas a inteligência emocional, o QE, o quociente emocional, não acompanha. E nós vamos convivendo com seres humanos adultos, funcionando emocionalmente à semelhança de crianças. Lembra muito uma passagem de Paulo de Tarso, quando eu sou adulto, penso e ajo como um adulto. Quando criança, pensava e agia feito criança. E as pessoas dizem, mas isso é normal. Não, não é normal. Hoje em dia, somos adultos, pensando e agindo feito crianças. Porque o QE, o quociente emocional, não foi trabalhado desde os seus primórdios, se nós ficarmos só nesta abordagem. As abordagens avançam no século passado, na década de 70, surge no movimento psicológico a terapia cognitivo-comportamental, cognição. Nós temos vários movimentos psíquicos que formam a nossa capacidade de apreender, de perceber o mundo. Aaron Beck, o psiquiatra, estudioso, criador da abordagem, fala que o ser humano é dotado desta patologia odierna chamada depressão, porque o seu pensamento, a sua cognição principal está doente, ela está disfuncional. Nós temos em torno de 8 a 10 funções cognitivas: memória, inteligência, afeto, senso, percepção, orientação aeroespacial, inteligência. Todas elas se distribuem no psiquismo, mas ficam à mercê da principal das funções, que se chama pensamento. E estudando a depressão, ele chegou à conclusão que a depressão era uma desesperança em relação a si. O movimento psicodinâmico, quando ele é coibido de se externalizar,
ele se volta contra si mesmo e a pessoa passa a se odiar. Um dos movimentos deste ódio a si mesmo, do ponto de vista psicodinâmico, é a depressão, a origem dos pensamentos desesperançados em relação a si, ao seu potencial, em relação à vida, ao mundo, à sociedade. E ele dizia que se nós nos dedicássemos ao estudo destes pensamentos, encontraríamos na base deles crenças que são disfuncionais, são ideias que são colocadas no nosso arcabouço mental, e quando nós projetamos este arcabouço para a percepção do mundo, nós vemos um mundo aterrorizante, cheio de ódio, cheio de rancor. Nós começamos a filtrar do mundo aquilo que ele tem de pior. E nós vamos criando uma rede patológica, um círculo viciante de percepção, onde o pensamento doentio projeta uma emoção doentia, o pensamento, movimentando uma emoção, uma delas, por exemplo, é o medo de viver a vida, que gera um novo pensamento num círculo vicioso. Para que, segundo ele, a gente faça a ruptura, nós precisamos nos estudar, nos observar e observar que tipo de pensamento está constantemente vinculado na nossa mente. Vamos imaginar que nós estamos num cinema. O filme está sendo projetado. Numa análise superficial, se nós perguntássemos onde está o filme, a maioria das pessoas apontaria para a tela. Ok? Mas o filme está lá atrás sendo projetado na tela. A vida está na nossa frente. Quem percebe é a nossa mente. Esta estrutura que foi condicionada desde a infância, vida intrauterina, na união de um gameta com o outro, nas primeiras instâncias, e para nós espíritas, quando nós abrimos o leque, vidas passadas, tudo isso criou um arcabouço perceptivo que faz com que percebamos os eventos da vida segundo estas estruturas, segundo essa esquematização mental, esquemas mentais, crenças. Dê um exemplo para nós, Diógenes, vou dar um exemplo para clarear. E por que é importante compreender isso? Porque nós trazemos essa estrutura para a casa espírita. Este nível de percepção se estabelece quando nós vamos encarar os desafios da proposta espírita. Em seguida darei um exemplo. E eu cito no livro, com autorização da paciente, um caso que foi estudo na universidade. Quando ela era pequenina, sua tia, olhando para seu pai, olhou para ela e disse assim: com este rosto, esta menina não vai a lugar algum. Quando nós falamos que esses movimentos ambivalentes de amor e ódio estão mal elaborados dentro de nós, uma das manifestações é a maneira com que nós colocamos as palavras diante das circunstâncias do mundo. Porque nós refletimos a nossa estrutura emocional psicológica. A menina absorve a manifestação de desamor da tia conversando com o pai e coloca no seu psiquismo uma crença. Que crença é esta? Eu sou feia. Que reflexos isso, no decorrer da sua existência, trouxe? Em determinado momento no serviço, ela está andando pelo corredor, há um vidro e um grupo de homens lá dentro rindo e conversando. Eles estavam rindo e conversando de quem? Na visão dela. Dela, porque o filtro pega a informação e, aparelhada pela crença, cria todo um drama, uma dramaticidade, uma história mental acerca de uma probabilidade que muitas vezes não existe. Eu vou provar. Numa outra circunstância, ela está no trem Zurb, e para quem conhece o trem Zurb sabe que existem 3 assentos, um do lado do outro. Ela se senta no meio, chega um casal e fica conversando de pé. Nisso entra um grupo de jovens. E os jovens sempre brincando,
debochando, ela começa a se encolher, porque na ideia dela, todo deboche, toda brincadeira tem relação com ela. E nós vamos perceber no decorrer do nosso estudo que quase nada tem a ver conosco. Mas a patologia está instalada. Tudo tem a ver conosco. Nós somos o centro do universo, num movimento emocional ególatra. O casal, a moça que estava na parceria do namorado, olha para ela e diz: você se importaria de sentar-se do lado para que eu e o meu namorado possamos nos sentar lado a lado, já que ela estava no meio dos 3 bancos? Ela, pois não, se levanta e vai sentar do lado, no canto. Quando ela se levanta e senta do lado do canto, os jovens começam a rir e a debochar. E ela se encolhe. Porque no fluxo perceptivo de incorporação da mente, eles estavam rindo dela. No trabalho psicoterapêutico foi revivida a situação e ela pôde observar que quando o casal pede que ela vá para o lado, para eles poderem sentar-se lado a lado, um dos jovens iria sentar no banco que ela se levantou e sentou. Os outros jovens começaram a debochar de quem? Do jovem que iria se sentar e não conseguiu. Dá para imaginar quanto sofrimento desnecessário ela carrega? Dá para imaginar quanto sofrimento desnecessário nós carregamos? O processo de autoconhecimento é um processo que requer muita coragem, mas ele é indispensável na transição planetária que nós estamos vivendo. Ele é indispensável. O Livro dos Espíritos é uma questão doutrinária e eu tenho levado adiante a ideia que é uma questão básica da doutrina espírita no processo transicional da consciência. Questão 919. Qual a maneira que o homem tem de libertar-se do arrastamento do mal? Veja uma pergunta de Allan Kardec. A maneira mais simples e eficaz que o ser humano tem de libertar-se do arrastamento do mal. A palavra é genial na pergunta, genial do genial codificador da doutrina espírita. Qual a maneira mais eficaz de libertar-se do arrastamento do mal? Porque Allan Kardec antecipa o movimento psicológico com Freud, com os comportamentalistas. Ele antecipa, cria uma revista espírita, revista de estudos psicológicos, psique, alma. Questão 919, como a gente faz para evitar o arrastamento do mal através daquilo que as psicologias odiernas chamam de padrões emocionais inconscientes, círculos viciosos, patologias mentais. Allan Kardec questiona, é um arrastamento. Isso nos arrasta a tal ponto que nós chegamos a perder a oportunidade de uma encarnação. Nós podemos economizar 1000 anos em uma encarnação bem conduzida. Um pressuposto na questão 919. Os espíritos respondem, Santo Agostinho, um sábio da antiguidade vô-lo afirmou. Qual é o sábio? Sócrates, o maior de todos os filósofos. Homem, conhece-te a ti mesmo. Sócrates andando, se defronta com o templo de Delfos, estava escrito: o homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo, todos os deuses, toda a verdade, porque toda a verdade habita em você, habita em cada um de nós. O foco, a partir de então, mudava. A mente humana estava condicionada a olhar para fora, a perceber o movimento do outro, e muito pouco percebia o seu movimento emocional, e muito menos assumia a responsabilidade por este movimento emocional, porque ele estava, todos nós, a humanidade, condicionada, iludida, perdida, aflita, patologizada, porque ela não havia focado naquilo que era importante, que era a auto-observação,
O foco era o outro, o vizinho, a vida alheia, o julgamento do outro. Allan Kardec diz, questiona, para que a gente rompa com este arrastamento, o sábio Sócrates disse: conhece-te, busque dentro de você. A maioria dos seres humanos tem uma resistência porque Jung definiu, dentro do seu quadro, do seu mapa mental, que existe uma sombra. Vamos chamar de ego sombrio. Existe dentro de nós algo, uma instância emocional que nós não queremos defrontar, ou nos defrontar com ela, porque isso gerará medo e descaracterizará a projeção de uma autoimagem que nós colocamos no mundo para sermos aceitos. Porque nós precisamos projetar para termos a aceitação que não tivemos na díade, na tríade, nos processos de separação fusional, uma imagem através da qual as pessoas gostem de nós. Muito confundido dentro da religião com a imagem de sermos bonzinhos. Incapazes, muitas vezes, de colocarmos limites tão necessários, porque naqueles vínculos iniciais nós não conhecemos os limites. Este primeiro movimento emocional de olhar para si e defrontar-se com a própria sombra é assustador. E requer da nossa parte muita coragem. Enquanto isso não for feito, os movimentos emocionais perturbantes continuam a vigir, projetando as suas instâncias. Um destes movimentos se chama projeção. Quando eu nego em mim, eu consigo detectar no outro. Quando eu nego em mim o movimento autocondenatório, eu condeno o meu semelhante. Eu julgo ele. Eu encaixoto ele. Eu digo para ele como ele tem que agir e se comportar. Eu não dou a liberdade da pessoa ser quem ela é. Porque nem eu aprendi ainda a ser como eu realmente sou. Porque eu ainda nem sei quem eu sou. Olhar esse movimento sombrio requer muita coragem. O primeiro passo para que a gente consiga, na minha opinião, é ter mais compaixão para com o semelhante. Julgar menos a vida do nosso próximo. Ter mais tolerância. À medida que eu vou fazendo isso, eu vou tendo mais compaixão, mais tolerância com a minha própria existência, com a minha própria vida. Porque esta patologia sombria, egóica, e aqui o ego é das tradições da sabedoria, não é o ego da psicanálise, esse movimento separatista do eu e do meu em relação ao teu e do outro, ao invés do nós e do todo, esse movimento vai gerando a ideia de que o outro é quem carrega a dor, e não eu. O outro é quem é desequilibrado, e não eu. Diante desta patologia inserida na nossa mente, o máximo que nós conseguimos ser não é normal, é normótico. É uma mistura de normal com neurótico. Assim somos nós, normóticos. Aquilo que para nós é normal, para as grandes almas que vêm viver na Terra, é quase patológico, porque nós estamos constantemente condenando, projetando o nosso semelhante. De que maneira? Falando mal dele. Aqui não deve existir isso, mas lá em Porto Alegre existe. Fofocas. Dentro da casa espírita, então, Deus o livre, mas lá fora, nas outras cidades, porque aqui nós já estamos livres, pelo que eu senti da energia do ambiente, a fofoca é uma projeção, um enclausuramento da verbalização energética, na qual, ao invés de eu ajudar o outro, eu reforço no outro aquilo que é em mim. Eu vou dar um exemplo aprofundando. Uma jovem assistindo à televisão, e é muito importante que a gente selecione aquilo que vá assistir na televisão, porque afinal de contas, a nossa mente não é lixo.
para que a gente coloque uma porcaria atrás da outra em função de programas televisivos que não nos acrescentam absolutamente nada. Nós temos que aprender a respeitar as nossas mentes, o nosso psiquismo, por uma questão não de moralismo, por uma questão de autorrespeito. A mente é muito sensível àquilo que é introjetada, percebida, porque nós ainda não conseguimos nos direcionar no eixo principal da nossa existência. A jovem olha um noticiário e no noticiário um padre é pego numa atitude infame de pedofilia. O movimento emocional, quando ela assistiu, irrompe nela um ódio tão profundo que ela, verbalizando, disse: tive vontade de entrar na televisão adentro e matar o sacerdote. E ela é espírita. Num processo psicoterapêutico, ela faz uma regressão. Em existências muito pregressas, ela não era uma mulher, era um homem. Eles invadiam comunidades, eram bárbaros, saqueavam, matavam, violentavam crianças. Quando ela olha a televisão e vê uma situação doentia e ela quer matar, quem ela está querendo matar? A ela mesmo, a sua sombra, a parte dela que ainda não se submeteu a uma elaboração, porque ela ainda não havia percebido que o fora reflete o dentro, projeção. Quando eu nego que há em mim, eu coloco fora. E se eu coloco fora julgando, eu reforço a patologia que há em mim, porque não há compaixão. Eu ainda não desenvolvi a compaixão. Se eu não desenvolvi a compaixão pelo próximo, eu ainda estou amarrado, engessado, perturbado, aflito, com vontade de matar. Quem não agir de acordo com aquilo que eu estabeleci como sendo o correto, o certo, eu encaixoto, eu me aprisiono, eu nego em mim, projeto no outro. Esses mecanismos geram a ideia de que o problema está fora, não está dentro. E se eu não tiver a coragem de enfrentar essas primeiras instâncias do meu psiquismo, eu não conseguirei achar aquilo que é de mais profundo e belo na minha mente. A patologia está estabelecida. Nos últimos 150 anos foram mais de 110 milhões de pessoas mortas por mãos humanas. Há uma patologia de vínculo, porque a separação não foi bem estabelecida e apego foi confundido com amor. Amor nunca gera apego. O amor, através do qual nós nos referimos, ele gera libertação da alma, a própria e a do meu vizinho, a do meu familiar. O verdadeiro amor não conhece correntes, mas o verdadeiro amor conhece limites quando eles são necessários. E quando esses limites vêm, eu passo a não me frustrar em função deles, porque a vida não vai me gratificar indiscriminadamente. No livro eu narro uma situação vivenciada em Porto Alegre. Um homem está com seu carro novo, importado. Os automóveis têm uma referência para o masculino muito grande, eles incorporam a sua maneira de ser, a sua autoimagem. Ele para numa sinaleira, um jovem pede dinheiro, ele diz que não, com ar de enfado. O jovem pega uma pedra e joga no automóvel. Nós espíritos já estamos além dessas emoções tão abruptas, tão violentas. Ele se toma de uma ira, de um ódio, saca de uma arma e alveja o jovem, atira nele, numa reação desproporcional a um fato, porque há uma baixa tolerância à frustração quando a sua autoimagem é arranhada.
Ele arrasta a sua família, os seus amigos para um escândalo, porque ele ainda não havia, através do autoconhecimento, elaborado os seus limites saudáveis, a ponto também de comportamentalmente não adquirir uma arma, porque uma arma nas mãos de uma pessoa que não se conhece, ela pode gerar consequências nefastas. E quando a pessoa se conhece profundamente, ela dispensa as armas, porque ela já atingiu o status quo de pacificação interna. E quando esse estágio, através da liberação da consciência profunda do reino dos céus, ao qual Jesus falava, se disserem para vocês que está lá, se disserem para vocês que está acolá, não é verdade, porque o reino dos céus está dentro de vós, porque vós sois deuses. Nas camadas profundas da mente humana reside Deus. Por que o autoconhecimento é tão importante? Porque nós vamos nos defrontar com aquele que nos criou. O reino dos céus habita no imo da consciência, desde que essa consciência comece pela coragem, enfrentando os movimentos sombrios do comportamento que não toleram não. Quando não vem, que a vida diz não para qualquer ambição, a alma se revolta. A alma perde o eixo. A alma fica deprimida, porque habita nela uma criança rançosa, rancorosa, revoltada, rejeitada, que odeia, porque a ambivalência do amor e do ódio, os limites não foram bem elaborados, e o ódio não conseguiu ser percebido como uma manifestação deslocada daquele que não se conhece. O ódio individual se arrasta através do comportamento e dos pensamentos, contagiando os outros que estão na volta, que em vigilantes se deixam levar, e num processo nefasto vai criando ondas comportamentais, emocionais, através das quais uma sociedade se patologiza e entra em conflito com uma sociedade irmã, porque há interesses divergentes. Porque nós ainda não compreendemos profundamente que nós somos irmãos. Essa patologia está instalada e o primeiro movimento é de observar como ela funciona em nós, porque como diz a questão 919, quando eu observo a patologia em mim, ela começa a ser alterada, porque o observador altera aquilo que é observado. Só o fato de eu me observar, eu aciono aquilo que todas as tradições falam da consciência profunda que habita em nós. O reino dos céus de Jesus, a mente búdica dos budistas, o Atma dos hinduístas, o Tao dos taoístas, a consciência profunda que não está ali, não está acolá, mas ela está aqui dentro de mim. Quando ela é acionada, ela começa a alterar os movimentos disfuncionais do nosso comportamento, da nossa ação. Mudar o foco do externo para o interno. Allan Kardec, o genial codificador, questiona qual dentre todos os vícios é o pior, o radical. A espiritualidade se manifesta e afirma qual é o pior de todos os vícios. Quem acertar vai fazer uma viagem para o nosso lar em desdobramento. Há uma evolução de nós espíritas. Nós éramos padres em outras vidas e freiras. Não rigam, mulheres, vocês eram as freiras. E nós vendíamos cadeira no céu, para o céu. Agora eu estou prometendo uma viagem de desdobramento para o nosso lar. Já há uma evolução. Qual é o vício mais radical? Os espíritos afirmam, já temos dito para vocês, o vício mais radical é o egoísmo. E o que é o egoísmo? É a doutrina
do ego. O ego é a patologia, o ego não da psicanálise, o ego das grandes tradições. O budismo diz que a mente produz dukkha, sofrimento. Mais modernamente traduzido como amargura. A mente no seu natural produz amargura. Se alguém quiser fazer um teste em casa, feche tudo, fique incomunicável, não durma, porque muitas vezes o sono é um mecanismo de defesa para que a gente não perceba aquilo que está sendo dito. Não durma, fique 1 hora consigo mesmo. Se achar insuportável, meia hora. Se for intolerável, 20 minutos. Se acharem que vão enlouquecer, 10 minutos. Se quiserem pular a janela, 5 minutos. Porque esta patologia egóica, ególatra, é insuportável, mas nós achamos que os outros vão nos suportar. Nós estamos em busca da alma gêmea. Porque ela sim, essa vai me compreender. Eu não me compreendo, eu não me tolero, mas o outro com certeza vai me compreender e vai me tolerar. E nós vamos fantasiando, achando que a felicidade está fora de nós. É uma das maiores ilusões que existe neste planeta, que está transitando da ilusão, da patologia, para a verdade, para o autoconhecimento, para descobrir esta divindade interior. O budismo fala em dukkha, amargura. Façam o teste. Só não se matem, por favor, que eu não quero assumir a responsabilidade por esse movimento. Mas é de enlouquecer, as pessoas não conseguem nem meditar, nem fechar os olhos e respirar. Porque esta patologia, esta instabilidade que os hinduístas chamam de maya, ilusão, gera sofrimento. A boa notícia que há uma cura para isto. E a transição planetária pede que exista esse movimento libertário da consciência. Jesus chamava de salvação. Salvação é quando a gente se salva de quem? De nós mesmos. Destas movimentações emocionais que geram sofrimento, onde constantemente a mente vai produzindo autoflagelação através de pensamentos e emoções. Algumas abordagens religiosas acham que as almas vão para o céu fazendo isto literalmente. Nós fazemos isto emocionalmente, porque ainda não descobrimos os prazeres da alma. É a alma quando se liberta. Jesus chamava de salvação, o budismo chama de iluminação. As tradições falam que há um escapatório. O Livro dos Espíritos pergunta como? Através, os maiorais da espiritualidade afirmam, através da abnegação. Abnegue, negue o ego, negue a tortura, negue a autoflagelação, porque Deus é amor. Mas não é este amor ególatra. Deus é o amor, aquele que nos liberta, aquele que nos salva, aquele que nos conduz ao alto amor. Khalil Gibran, num estado meditativo, sente a presença da divindade, a divindade olha para ele e diz: ame o seu inimigo. Khalil Gibran compreende, e a partir de então ele passou a amar a si mesmo. Ame o seu pior inimigo. Ame-se. Todos os movimentos de ódio, de rancor, estão dentro de nós, porque nós ainda não conseguimos elaborar os caminhos de lidar com aquilo que a vida tem a nos oferecer. Que muitas vezes não é aquilo que nós queremos, porque aquilo que nós queremos não é o que mais nos convém. Quando nós resistimos àquilo que é, aquilo que a vida está nos trazendo, o fato de resistirmos aumenta o quadro de dor. 3 são os movimentos emocionais saudáveis. Eu vou dizer quais são. Entusiasmo, enteos, Deus em nós,
Já viram Divaldo Pereira Franco numa palestra? Quando ele chega na hora da peroração final, ele não abre os braços e fala de Deus? Entelos, entusiasmo. Não conseguimos esse nível. O segundo nível é a alegria de viver a vida, a oportunidade bendita de sermos os trabalhadores da última hora. Nós temos consciência disso? Raros são os espíritas que têm consciência de que nós somos os trabalhadores da última hora. O planeta está transitando, a oportunidade é bendita. A Casa Espírita abriu as portas para que nós militemos, para servirmos, não a nós mesmos, mas abnegadamente servirmos a causa de Cristo na Terra, de transformar o medo, o ódio, a culpa. E eu não vou falar em culpa, porque seria uma palestra nova. Todos os movimentos emocionais autossabotadores em alegria de viver, não opondo resistência à vida e assumindo a responsabilidade por mim mesmo, pelo que eu sinto, pelo que eu penso. Se um automóvel me corta e eu explodo em ódio, o problema não é o automóvel que me cortou, é porque esse ódio ainda não está elaborado dentro de mim. Alegria. O terceiro, aceitação. Vamos dar um exemplo. Nós estamos dirigindo um automóvel à noite. Está chovendo. Fura o pneu. Alguém vai sentir entusiasmo, dizer: meu Deus, que bom, está chovendo e furou o pneu. Alguém já está nesse nível aqui? Se estiver, vem aqui e me substitua que eu vou assistir. Entusiasmo não dá. Alegria. Alguém vai ficar alegre de noite chovendo e fura o pneu? Se alguém já estiver nesse nível, pode vir que eu cedo com o maior prazer e maior alegria. O terceiro nível é a aceitação. Está chovendo, fura o pneu. Se eu começo a reclamar, opor resistência, faz com que esses movimentos emocionais mal elaborados aflorem, meus campos energéticos negativos são projetados. O fato de trocar um pneu de noite na chuva vira o maior dos dramas humanos. Por isso que uma das patologias da distorção da mente se chama dramaticidade. É quando aquilo que é mal elaborado vindo desta encarnação ou de outras é tão mal elaborado que qualquer evento externo faz eclodir um drama, uma dor, até movimentos emocionais mais intensos, por exemplo, como a morte de um irmão, o caso do Chico Xavier, o seu grande companheiro, José, desencarna e o Chico começa a chorar. O companheiro de lide que acolhia as pessoas enquanto o Chico trabalhava, confortava as pessoas, falava do Chico, desencarna, o Chico chora, um dia sem parar, 2 dias sem parar, 3 dias sem parar e Emmanuel aparece. E vocês sabem da história da tradição espiritual. Médiuns, quando o guia aparece é porque há algo errado, senão eles não aparecem. Não precisa, está tudo bem, está tudo andando no conforme. Chico, o que é isso, Chico? Como que é isso? O senhor não sabe? O José morreu? Chico, mas eu não vejo você chorar assim pela morte de irmão algum dos outros irmãos que você tem na Terra. Esse teu choro já está perturbando o teu irmão que está no processo desencarnatório. Tu choras por quem, afinal de contas? Por quem nós choramos? Egoísmo, a doutrina do ego, para que nós rompamos com esse movimento emocional e tenhamos a capacidade de olhar para a própria sombra, desbravá-la, elaborá-la, integrá-la no foco do amor libertário. Nós precisamos de ajuda, porque o nosso condicionamento é tão forte para a negatividade em função de vidas pregressas que sozinhos nós não damos conta. Jesus veio ao mundo por compaixão de Deus a nós outros. A humanidade estava perdida, o eixo da salvação não se encontrava porque os homens, as mulheres, repetiam
os mesmos erros, a mesma insanidade de uma vida a outra, perdendo tempo, não focando naquilo que é principal? Deus, com compaixão de nós outros, manda o ser capaz de redimensionar a esperança na terra. Quando ele vem ao mundo, os anjos entoam hinos. As regiões inferiores conhecem a luz capaz de novamente possibilitar que a gente caminhe para o rumo certo, o rumo do nosso interior, no aprendizado do alto amor, capaz de refletir no amor ao próximo verdadeiramente, sem apego, sem condicionantes, o amor que liberta, que se liberta. Quando ele vem ao mundo, ele olha para nós tomado de compaixão e diz: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis aflitos, porque essa patologia gera sofrimento e aflição, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque essa aflição gera mais aflição. E por mais que a gente não esteja numa ação externa, mais parado que estejamos, a aflição continua ali. Vinde a mim todos vós, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque ele já havia se planificado, elaborado a própria sombra, conectado com Deus, e encontrareis alívio para as vossas aflições. Sozinhos nós não damos conta. Jesus Cristo está tão presente neste momento de transição que nós precisamos chamá-lo, nos abraçar a Ele e pedir que Ele guie as nossas vidas. E quando nós fizermos isto, a sincronicidade que Jung fala, os movimentos sincrônicos começam a acontecer, livros vêm ao nosso encontro, pessoas que podem nos ajudar, filmes, palestras. Jesus vai encaminhando para que a gente, uns em relação aos outros, vá aprendendo a romper com esse movimento egoísta de pensar em si mesmo, desta patologia que se enclausura e sofre. E para finalizar, que o tempo se escoa e nós espíritas temos por hábito o cumprimento, vou contar uma história final. Posso? Em 1969, uma banda chamada The Hollies compõe uma música baseado numa história acontecida na época, num abrigo de crianças. Os sacerdotes cuidavam deste abrigo numa cidade americana, e uma noite fria, o plantonista sacerdote observava que fora nevava com muita intensidade. Em determinado momento na madrugada, batem na porta, ele vai abrir, é uma criança segurando nas costas outra criança, com pouca vestimenta, a neve, a fome estampada. O sacerdote olha aquela criança segurando nas costas a outra criança e diz: ele deve pesar muito. A criança olha para ele e diz: não, ele não pesa, ele é meu irmão. He ain't heavy, he is my brother. Eles não eram irmãos de sangue, eram irmãos de rua. Quando nós chegarmos neste estágio de abnegação, de pensarmos mais no outro do que em nós, a mensagem cristã se estabelecerá na terra, impoluta, sem conflitos, na entrega total a Deus que habita no nosso hino. Muito obrigado a todos.